Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Meu irmão e minha irmã já se reuniram todos aí, semana especial. Semana em que falaremos sobre aquelas pessoas, né, como eu falei, que já partiram deste lugar, né, que já não estão vivendo fisicamente mais conosco, mas que estão na nossa memória e são nas nossas lembranças, sobretudo no nosso coração. Nessa semana especial, início de novembro, né, nós falaremos sobre luto. E como eu falei no início do programa, a nossa convidada é a psicóloga Lia Rodrigues, ela que é especialista em orientação analítica. No primeiro bloco eu falei que ela é psicanalista, né? Mas na verdade ela é psicóloga especialista de base analítica, né? De orientação analítica, que é uma das abordagens, né? Da nossa amada psicologia. Lia, seja bem-vinda, querida, aqui ao nosso programa. Muito bom ter você aqui. E eu quero aproveitar para mandar um beijo para a Raíssa, que já esteve conosco aqui em outros programas. E aí a Raíssa, realmente uma agenda atribuladíssima. Raíssa, um beijo grande para você e muito obrigada pela indicação aqui da Lia, né? Então, muito bom ter você aqui conosco, Lia. E luto, né? Falaremos sobre o luto, você que tem essa experiência toda também, desenvolvendo esse trabalho maravilhoso, né? Acerca das pessoas enlutadas, enfim. Mas, afinal de contas, o que vem a ser o luto exatamente, Lia? Então, o luto, primeiro, queria agradecer, né, estar aqui podendo falar principalmente sobre o luto, que é uma coisa bem estigmatizada, né, até mesmo as pessoas elas tendem a pensar sobre o luto de uma forma muito carregada. Então, assim, o que vem a ser o luto? O luto é tudo aquilo, todo o amor investido, né, em algo que a gente perde, ou seja, num falecimento de um ente querido, ou seja, num animal de estimação, ou seja, em algum objeto muito querido. Então, assim, todo esse sentimento de luto, ou um término de relacionamento, que isso que a gente vem vendo com muita frequência, muitas pessoas enlutadas, e elas mal sabem que elas estão enlutadas por um relacionamento rompido. Então, tudo que é investido muito amor, e se a gente perde isso, a gente entende isso como luto. Não há como a gente falar de luto sem falar de vínculo, né, Lia? Exatamente. A gente tem aquele envolvimento, aquele vínculo com o que quer que seja, como por exemplo você falou, né? Com um animal, com o teu emprego, né? Com o teu casamento, porque uma separação também é um luto. Sim, né? Nós temos esse recorte exatamente porque é finados, né? E nós estamos falando exatamente em homenagem, né, a esse tema. Queridos, mas o luto é exatamente isso que você falou, né? Tudo aquilo que você investe o vínculo, realmente você perde, acontece o luto, né? Porque é um período, né? Ele não tem prazo, a gente costuma dizer isso muito. As pessoas sempre me perguntam qual que é o prazo do luto. Mas a pessoa faz 1 ano, ela ainda continua falando, ela continua ainda chorando, sofrendo. Não temos prazo para o luto, né? O luto ele pode perdurar 3, 4 meses, como pode durar 5, 6, 7 anos. A dor é subjetiva, né, Lia? Muito subjetiva, não tem como mensurar isso. Mas sim, a gente tem como entender que o primeiro ano sempre é o mais difícil. Então, à medida que o primeiro, nós até costumamos dizer, né, que o primeiro ano são os aniversários, né, sem aquela pessoa. Então, aniversário da pessoa, o Natal, o Ano Novo, a primeira festa comemorativa de determinada pessoa, a primeira festinha que era em família. Tudo que é a primeira vez é difícil para a pessoa ela se restabelecer, ela criar novamente experiência sobre aquilo, porque ela tinha experiência com um ente querido, por mais que não estivesse perto, que não estivesse presente, mas não tinha falta. Houve a vivência, né? Houve a vivência. Até porque 1 ano, e no dia em que essa pessoa partiu, essa pessoa amada, né, partiu, faleceu, Sim. né? Aí a pessoa, naquele dia, fica rememorando tudo, né? Como foi que aconteceu aquilo, Como né? que ela estava naquela época? Nessa Poxa, há 1 hora... ano atrás, essa pessoa estava aqui, há 1 ano atrás, ela estava rindo, comemorando junto comigo. E aí, isso é tudo, o primeiro ano é muito doloroso. A partir do segundo, não que minimize a dor, né? Mas como você passa por uma experiência, aquela experiência não é nova. Então, você já sabe lidar com aquilo. Não significa que vai ser mais fácil, não significa que vai ser melhor, mas você já tem essa experiência, então
como se ficasse mais fácil. Né? Existe aquela questão, né, de como, por exemplo, você observa um velório, né? No momento do sepultamento, as últimas despedidas. E aquele momento em que a família enlutada recebe todas as condolências, né? Tem pessoas que vão embora, tem pessoas que vão lá e se despedem. Fica até o último momento, vão lá e se despedem e dizem, né? Seja forte, Lia, né? Não chore, né? O que você precisar, o que você precisar, você pode me ligar. A pessoa não vai ligar, né? A pessoa não está nem se dando conta realmente de como é que vai ser a sua nova realidade, né? E aí aquele que está oferecendo, claro, está falando para poder ajudar, para poder confortar. Mas existe essa dificuldade acerca das questões da morte, porque não necessariamente aquela pessoa vai visitar o enlutado, né? Por que ainda é tão difícil a gente ainda falar sobre finitude, Lia? É complicado, né? Porque assim, você me falando disso, nos primeiros momentos as pessoas sempre são muito solícitas. Elas sempre falam, não, o que precisar, eu vou estar aqui. Pode me ligar, eu vou estar sempre... As pessoas até, a gente costuma dizer que nos 15 primeiros dias, até um mês após o falecimento, os familiares eles estão juntos, estão todos presentes. Após isso, a vida deles continua e a pessoa que perdeu, ela continua sentindo a dor. Ela continua sentindo todo aquele sentimento de o que eu vou fazer sem essa pessoa, como que eu vou dar continuidade à minha vida. Então, existem muitos clichês, né? As pessoas falam, como você disse, ela está num lugar melhor, ela está melhor que a gente. Eu atendo muito descansou, lutados, né? Eu atendo muito lutados e até mesmo uma das falas que eu tive esse tempo atrás foi: se é tão bom assim, por que todo mundo não está lá? E aí a pessoa começa a refletir não, sim, ela pode estar, ela estava sofrendo, a pessoa não estava bem e tal, mas a pessoa quer a pessoa com ela. Né? Ela quer o ente querido faleceu e tem uma dor, porque ela quer aquela pessoa junto com ela, independente disso. Então, falar sobre finitude, a gente nasce sabendo que vai morrer, mas entender que essa pessoa um dia vai partir, até mesmo num casamento onde fala sejam felizes até que a morte os separe, isso já vem um peso de entender que uma hora isso vai ser rompido. Isso é muito difícil ainda para as pessoas entrarem no inconsciente delas, para as pessoas saberem que elas têm que viver o agora, que o depois... Né? Existe ainda muito julgamento na nossa sociedade também, né? Naquela questão de que fica, né? Chorou, não chorou, você viu que não chorou nada? Ou então você viu que chorou muito, né? Aí já vem a questão, né? Remorso, né? Então existe ainda, inclusive nessas questões, né? Acerca da morte, acerca da partida, muito julgamento, né? Nesse sentido, né? Se chorou, se não chorou. E a pessoa enlutada que fica com aquele sentimento de vazio, né, de que como é que eu vou viver agora? Então são as novas experiências, né, a nova vivência que ela vai ter que fazer esse enfrentamento de uma forma saudável, como você colocou, cada um tem o seu momento, né, a dor é subjetiva. Mas para quem está nos assistindo e quer ajudar uma família que está enlutada, como que ela pode compreender esse processo do outro? Porque algumas famílias, algumas viúvas, então alguns viúvos, enfim, às vezes querem realmente se silenciar. Outros não, né? Então, cada um vai responder de uma forma, né? E como que as pessoas a gente de possa fora... ter uma compreensão maior acerca dessa subjetividade, dessa individualidade do enlutado? Uma coisa que eu sempre oriento, e principalmente em palestras ou conversando com pessoas que recém perderam alguém, não só em conversas informais também, o que eu sempre falo é estar presente sempre que a pessoa precisa. Porque, sim, vai ter aquele momento em que vai passar, durante os 30 dias a pessoa vai estar bem assistida, os familiares estão ali, vão estar todo mundo, mas o depois, o acompanhar, integrar essa pessoa de novo para uma nova vida, porque acaba sendo um novo recomeço, uma nova experiência de novo, tudo de novo, de novo. Então, assim, o que eu oriento sempre é entender que a pessoa ela passou por uma perda e que ela vai precisar, e não abandonar, estar sempre ali de fato, falar aquilo de verdade. Falar que vai estar ali, não só falar por falar.
Ah, não, eu vou estar ali quando precisar. Liga, lembra, verifica se a pessoa está bem, deixa passar o tempo que ela precisa ter mesmo, de 15 dias, um mês talvez, mas depois retoma, porque assim, a pessoa ela vai ter dificuldade de retomar a vida dela, vai ter dificuldade de se readaptar. Eu costumo dizer muito que o luto, a pessoa que está passando por um processo de luto, é como se ela tivesse perdido um membro. Ela está em recuperação, ela não sabe lidar, ela vai ter que se acostumar, se reacostumar a viver sem aquilo. E aí como fazer isso? Então não é um processo fácil, não é um processo que a gente pode mensurar. Para algumas pessoas, 6 meses, fazendo fisioterapia, fazendo não sei o quê, fazendo acompanhamento, é uma coisa. Para outras pessoas vai 1 ano, 2. Exato. Então não temos um prazo. O que eu sempre oriento dentro disso é estar sempre presente. Não achar que aquela pessoa ela vai ter que lidar com aquilo sozinha. Ela não consegue lidar. Ainda mais se tem muito amor investido, se é um luto complicado, né? Porque nós temos o complicado, nós temos o que é mais tranquilo, entre aspas, mas nós temos o que é complicado. E aí a gente tem que ter um olhar diferente para isso, entende? Ela necessita desse tempo, né? Para ela poder processar tudo aquilo que está acontecendo, assimilar a situação de que é uma vida onde ela vai ter que reescrever, ressignificar essa vida dela, né? Sim. Então aí ela elaborar, erguer a cabeça e seguir adiante, independente da dor que vai existir, né? Mas a forma como ela vai fazer esse enfrentamento, né? E essa questão dos demais, né? Da rede de apoio que acontece, às vezes a pessoa tem dificuldade de falar de morte também. Às vezes ela fala assim, mas eu vou chegar lá e vai ficar falando do morto. Exato. Né? Não deixou de ser filho, não deixou de ser marido, né? Não deixou de ser o pai. Vai falar do falecido ou não, né? Sim, e as pessoas têm um movimento, né? Os familiares têm um movimento de passou um mês, mas já passou um mês, não precisa mais ficar falando sobre isso. Você ainda não fez a doação das roupas, né? A gente tem 2 palavrinhas que falam assim, vai passar e ainda não passou, sabe? Tipo, é como se fosse, ainda não saiu disso, ainda. E aí daí a pessoa começa a sair, começa a se movimentar, mas já está namorando, mas já está saindo com outra pessoa, mas já está viajando. Viúva é quem se foi. A gente tem vários clichês quanto a isso. E assim, a gente não consegue, o que a gente sempre orienta se está tendo uma dificuldade muito grande, você não está conseguindo fazer as coisas que faziam diariamente, por exemplo, ir trabalhar, ter uma rotina na casa, ou até mesmo com a família, e dar continuidade, está sentindo dificuldade, procurar ajuda. A gente não como que eu posso dizer, a gente não é autossuficiente, a gente precisa do outro. Exato. A gente precisa poder falar isso e procurar ajuda especializada é a melhor coisa que a pessoa pode fazer. Essa questão que você fala da autossuficiência é muito importante você trazer, porque as pessoas falam, eu sou forte, eu tenho que ser forte, eu não posso ficar chorando. Sim. É um pouco também de fugir dessa dor, do sofrimento, né? Sim, racionalizar, né? Fala pra gente da importância da pessoa vivenciar esse luto. E quando a gente fala vivenciar, não significa necessariamente que vai ficar fechada dentro de casa chorando, né? Mas é a questão de fazer esse enfrentamento de uma forma saudável, e isso é importante também, não, Lia? O luto, ele é importante. A gente vem quebrando alguns tabus também referente ao luto, porque as pessoas, elas costumam dizer, o luto, ele vem primeiro a fase de raiva, de revolta e depois aceitação e tal. Tem 4 fases. As pessoas, se colocar no Google, é o que mais vai aparecer. E com os estudos avançados sobre o luto, a gente entende que não existe essa fase redondinha. Primeiro vai passar por um, depois por outro, depois por outro. Não. A pessoa, ela tanto pode estar num primeiro estado de não aceitação, depois ela vem para aceitação, depois ela vai. Então, essas fases, elas ficam como se fosse uma montanha-russa. Ora, ela está muito bem, ora, ela está muito mal. Ora, ela está muito bem, ora, ela está muito mal. Então, é mais difícil de compreender isso. Mas a ajuda especializada e a pessoa entender que ela precisa do outro, que ela pode, sim, estar falando sobre isso. E não, às vezes, até para a família é ruim. A família não quer ouvir. Então, buscar ajuda especializada, onde ela vai poder se abrir, onde ela vai poder lembrar disso
né, sem ter o preconceito de que, eu não quero mais ouvir falar nisso, porque isso causa sofrimento, não só para ela, mas como para todo mundo, é importante as pessoas entenderem a pessoa não achar que ela é autossuficiente para tudo. Exatamente. Né? E quem nos assiste e que faz parte dessa rede de apoio, de que forma que ela pode fazer para poder ajudar essa pessoa enlutada que não está vendo, que está... Indo para um caminho complicado, Isso, né? que já está nesse luto complicado, que já está ficando ali meio que patológico, né? Que não quer buscar ajuda porque realmente ela consegue, né? De que forma que essa pessoa que está ali ao lado pode ajudar o outro? A gente sempre indica estar buscando, nem pela religião, ou grupo de amigos, ou deixando a pessoa simplesmente falar sobre aquilo que está latente para ela, aquilo que ela está vivendo. Né? Às vezes, para umas pessoas é fácil, para outras pessoas não é tanto. E talvez eu possa até dizer com uma clareza que às vezes é mais difícil para quem está escutando do que para quem está falando. Então, essas pessoas elas têm que entender que elas vão escutar coisas repetidas, coisas cansativas e coisas que não é bacana de se escutar, mas se é para ajudar o outro, a pessoa ela precisa tirar do corpo, ela precisa sair, ela precisa externalizar. Externalizar, exatamente. A gente estava dizendo, inclusive, das pessoas que não conseguem, né, de fato, externalizar, não conseguem chegar nesse ponto da elaboração. Né? Isso pode gerar na pessoa enlutada alguns problemas de saúde, Lia? Sim, muitos. Porque as pessoas elas começam a... comorbidades, né? O luto ele traz uma depressão, o luto ele traz como que eu posso dizer? Uma sensação suicida, né? Uma vontade de ir junto com a pessoa, de achar que não tem mais sentido a vida. E aí, dentro dos problemas de saúde que a pessoa pode ter, de comorbidade, pode atingir muitas coisas. Tem um leque enorme, assim como qualquer doença mental. Né? A pessoa ela pode ir pouco a pouco desencadeando várias outras coisas, várias outras patologias, com certeza. Em relação à questão dos objetos do enlutado, né? As roupas, as fotos, porque tem famílias que de repente até tira, né? Do ambiente a foto, vai ficar chorando, às vezes não é nem o enlutado que tira, às vezes são aquelas pessoas que vão lá para dentro da casa, né? As pessoas que não suportam, né? Exato. Sua casa de repente é tomada de pessoas, às vezes até estranhas, né? Nessa rede de solidariedade, o brasileiro é muito assim, solidário, mas acaba meio que às vezes conturbando, né? Então, como que você orienta para que a pessoa, qual é o momento certo para que aquela família sente e fale, vamos reorganizar a nossa casa, né? Os objetos, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos doar, né? As fotos, vamos escolher uma foto para colocar aqui, ou então vamos retirar, né? Como que elas podem se reorganizar nesse sentido, nessa reestruturação? Porque vai ser um momento doloroso, né? Da possibilidade que pode chorar sim, né? Porque eu fico dizendo que não chora, né? Mas que não, pode chorar, pode né? sentir. De que forma que a família pode se reorganizar nesse sentido? A gente costuma dizer, Márcia, que não tem um certo e errado. Se a pessoa quiser, o que fazer com as roupas? Se a pessoa quiser doar, e se for da vontade da pessoa, se for da vontade da família, achar que é um ato que tem que ser doado mesmo, ela pode doar. Se o ente querido, né, a pessoa que ficou, né, que teve o ente querido falecido, ela sentir que aquilo ali é um objeto de apego dela, que não vai trazer sofrimento para ela ter esses objetos em casa, as fotos, a lembrança, porque isso, assim como a gente disse, é muito subjetivo. Para algumas pessoas isso vai causar dor, e para outras pessoas não causa dor. Para outras pessoas aquilo ali é uma lembrança. Por isso que antigamente, até meio em meados da década de 80, 90, você ainda pode ver aqueles porta-retratos antigos, né, de avós e avós, né, de casamentos e tudo estampado na sala, porque assim, aquilo ali não representa uma coisa ruim, não representa... É a sua família, é a né? família. Então, assim, para algumas pessoas, sim, esse movimento é melhor, ela escolhe, ela opta por doar, ela opta por tirar, ela opta por não ver, e não está errado. Mas também não está errado
para as pessoas que querem manter, para as pessoas que ainda não querem, não se sentem preparadas para tirar as roupas do armário, para tirar os objetos pessoais, para não doar, para querer aquilo para si, porque é uma lembrança. Então, o objeto nem sempre ele vai ser um significado de sofrimento. Existe um manual, né, Lia? Não existe. Não existe um manual, Bruto porque cada não um... existe. Que bom que não existe esse manual, porque cada um de verdade. nós somos um, né? É verdade. Nós somos subjetivos, como eu diz assim, a dor é subjetiva, né? Então, a gente Sim. precisa o quê? Respeitar a vontade. A vontade do outro, né? A vontade do outro. E esses preconceitos, né? Porque esses são conceitos, né? Que as pessoas não tem que tirar tudo. Não, já passou, vai para frente, você tem uma vida ainda. A pessoa ela tem que compreender que para cada pessoa ela é um processo diferente e procurar ajuda. Exato. Não E tem como é que uma a gente forma, consegue seguir os nossos dias com todo esse amor, né, que existe por aquele que partiu, né? E o sofrimento? E como é que fica tudo dentro de um pacote, né? Vamos dizer assim, aqui dentro, e isso transforma na dor física, que nem a gente estava até falando, porque isso dói de verdade. As pessoas falam, mas é uma dor psicológica. A dor psicológica dói de verdade. Dói. Né? Como é que vai fazer com esse vazio? Porque logo que acontece, né, o rompimento, logo que acontece a partida do outro, a pessoa tem a sensação de que viu, tem a sensação do cheiro, né? Tudo isso é do ponto de vista psíquico também, né? Sim, isso tudo fica muito latente, principalmente após um ano, geralmente um ano, ainda fica como se a pessoa, ainda mais se a pessoa não morava junto, é como se ela estivesse longe, lá, né? Ela está viajando, ela não está aqui. E existem algumas pessoas que acabam entrando nessa questão de fazer de conta o que é pior, né? Sim, de viver uma coisa, e aí já entra num luto complicado, né? Que a gente entende a não aceitação, a gente entende que a pessoa ela quer trazer uma coisa que ela não está compreendendo que partiu, ela não compreende. Então, assim, aí já vem um trabalho que a gente até em equipe, tanto familiar, não só do psicoterapeuta, ou de quem estiver ajudando, mas da família inteira em acompanhar e mostrar para essa pessoa o quanto que ela não está sozinha, porque eu penso que é um movimento contrário. A pessoa fala assim, nossa, eu estou sozinha, então eu tenho que, de alguma forma, buscar essa pessoa de novo para mim. E aí, através dos objetos, através disso, é como se a pessoa estivesse vivendo ali com ela. Mas, novamente, é aquilo que a gente sempre fala, às vezes os objetos e a lembrança, o cheiro, não vão trazer um sofrimento. Às vezes eles vão trazer uma lembrança boa. E aí, nessa lembrança, a pessoa ela se conforta. Ela consegue dar continuidade. Sim. Porque ela tem ali uma cadeira onde a pessoa gostava de sentar, tem um ritual que a pessoa gostava de fazer, ela aprende com aquilo. Isso que eu ia te falar, porque assim, a saudade vem, a dor vem, eu tô com saudade de abraçar, eu tô com saudade de conversar, de sentir o cheiro, né? Então, essa saudade vem, né? Sim. E como é que a gente vai trabalhar para ficar essas lembranças boas? Porque logo no início, o que fica na cabeça são os últimos momentos vividos. Sim, sim. Né? Se a pessoa que faleceu estava adoecida, como é que foi no hospital, ou então na casa, onde quer que a pessoa estivesse, né? Se de repente foi um acidente, aí vai lembrar quais eram os últimos momentos, né? Sim, então, sim. é sempre remetido, né, a esses pensamentos. E como é que faz para a gente realmente conseguir ter as lembranças boas? Tem um tempo também determinado? Não tem tempo. Eu queria ter uma fórmula, porque vai muito do amor que foi investido e de quanto aquela pessoa era importante para aquela família, para aquela pessoa que está enlutada. Então depende muito disso, entende? A pessoa ela está ali, como que foi a vida dessa pessoa, como foi a vida dessa pessoa com esses familiares, porque tem momentos e momentos, tem pessoas que tiveram uma trajetória onde você vai sentir essa saudade, vai estar presente o tempo todo, e tem trajetórias que não são tão assim. Então, assim, infelizmente não tem uma fórmula. Você trouxe que a questão da
religiosidade, a questão da espiritualidade também é fundamental Sim, para claro. poder ressignificar o seu viver, né? Sim, A claro. pessoa que ficou precisa buscar esse sentido de vida, né? Sim, Como é que eu claro. vou conseguir viver sem a pessoa, né? O meu amado que partiu, a minha amada, enfim. Como que a pessoa pode fazer nesse sentido, né? Ela não percebe, né, que ela está em extremo sofrimento, apesar que, como você colocou, né, não tem um prazo determinado, né? Existem as cobranças, né? Levanta a cabeça, você está viva, aquela coisa Os toda. clichês, né? A gente precisa respeitar o outro, né? Mas como que a família, ou então eu volto a dizer, né, nessa rede de apoio, Sim. pode perceber que aquilo que o outro está vivendo já não é algo saudável para ele? Sim. Porque assim, existem as pessoas que são resilientes, Sim. né? Passa pelo sofrimento, E né? vão embora. Fazem o enfrentamento, eles seguem a vida. Não que eles não sofram, não que eles não sintam, né? Mas eles são pessoas resilientes. Sim. Só que, infelizmente, nem todos despertam em si, vamos dizer assim, né? Como que dá para fazer para ajudar essas pessoas que acreditam que está tudo bem, mas quem está de fora ali está vendo que não está tudo bem, né? Está vendo que a pessoa está cada vez, né, mais fechada, mudou os hábitos, né? Que já está caminhando para ir para o patológico. patológico. Né? E assim, como é que a gente pode observar? Não, isso é um luto patológico, porque as pessoas têm a mania de dizer, né? Se um ano está em sofrimento é patológico. Se está um mês em sofrimento é patológico. Não existe isso. Não, né? não existe. Então, como é que dá para os familiares, para aquelas pessoas que estão preocupadas com o outro, né? Sim. Pode perceber isso? Como que a gente pode perceber um luto patológico? Sim. A gente fala de luto complicado. A gente começa a perceber que o luto ele está complicado quando a pessoa ela não consegue, quando o sofrimento ele é maior do que as atividades cotidianas De que vida ele tem que diária. fazer. Diária. Onde ele não consegue mais realizar sozinho determinadas atividades. Onde a dor e o sofrimento ultrapassam o que a gente costuma dizer de normal, né, entre aspas, o normal, que é assim, é a saudade, é o sentimento de incapacidade, de não conseguir ter ajudado, ou ter tido um rompimento muito abrupto, e aí a pessoa ao longo do tempo ela vai deixando de fazer coisas que ela estava acostumada a fazer, onde você vê que por que ela não está dando continuidade em atividades prazerosas, por que ela está se isolando. Então, assim, o isolamento, ela não dá continuidade às atividades dela, você vê perda de memória, até mesmo o que você comentou sobre ver e escutar essa pessoa e achar que aquilo está acontecendo, como se nada tivesse acontecido, como se ela não estivesse encarando a realidade. Então, a partir desse momento, a gente entende já como um luto complicado, onde a gente precisa de uma ajuda mais especializada, onde só a ajuda dos amigos, dos familiares, não está adiantando. E aí a pessoa, a gente sempre indica, né, nossos colegas, tudo para que ela consiga sozinha e junto com ajuda profissional, entender o que ela perdeu. Sim. E como que ela vai conseguir lidar com essa perda. Lia, querida, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Que pena que já está acabando, né? Finados, né? Para aquelas pessoas que estão passando este ano, este mês, né? Por aquele primeiro aniversário. O primeiro finados do ano passado, ele estava comigo, né? Para aquelas famílias que estão, vamos dizer assim, aniversariando, né? Uma orientação, né? Um cuidar. Eu gostaria que você deixasse essa última mensagem em específico para esse público. Sim. Bom, a minha orientação dentro desse primeiro aniversário como que eu posso dizer? É um aniversário, não vai ser a primeira vez, vai ser o primeiro finados, mas vão ter outros aniversários iniciais. Então, se perceber, homenagear esse ente querido que se foi,
A gente tem muito costume de ir aos cemitérios, de estar em família, de lembrar dessas pessoas, né, junto com os familiares, mas principalmente em lembrar das memórias, lembrar de tudo que aquela pessoa pode ter trazido como que eu posso dizer? As lembranças as lembranças boas, né? de ter as Memórias, memórias né? boas daquela pessoa. Eu acho que essa é a minha mensagem. De não entender o finados como uma coisa que é ruim, mas sim como uma lembrança boa de tudo, de toda a trajetória daquele ente querido que se foi. Né? É um momento de silêncio, né, da partida do outro, mas Sim. se a gente colocar os olhos certos, a gente vai ver quão iluminado Quanto tempo o tempo que a gente passou com o uma outro, pessoa, né? exatamente. Querida, Deus abençoe o seu trabalho. Okay, muito bom ter você aqui. Obrigada. Viu? Manda um abraço para a Raíssa, para Vou todo mandar, mundo pode lá deixar. que faz parte, né, da equipe desse trabalho maravilhoso que vocês realizam juntas em Enlutados, viu? Deus te abençoe, muito obrigada mesmo, viu? Obrigada, muito obrigada a vocês. E você que está nos assistindo, antes de nós irmos para o breve intervalo, eu quero lançar um desafio para você para o próximo bloco. Pega papel e caneta, que eu tenho algo para falar com vocês no nosso último bloco aqui do programa Viver com Fé e Saúde. Vamos para o intervalo? Voltamos já já.